A gente já começou falando de conjuntos, né? E nós vamos continuar falando hoje. É um assunto importante não só para elementos de álgebra, né? Em teoria de números a gente vai voltar a falar nesses conjuntos, em conjuntos, particularmente os numéricos, tá? Mas essas noções que o livro chama de preliminares, elas são importantes. Outra coisa que eu oriento que vocês deem uma olhada no livro é a introdução, é bem legal. O autor dá uma ideia de como é que a álgebra se encontra na história da matemática. Isso é bem interessante. A gente que é da área de matemática tem essa parte de história muito rica, né? É bem legal. Ou seja, a matemática está com a gente aí desde sempre e de todas as ciências da natureza, ela é das que tem estudos e obras das mais antigas, né? Então a gente tem teoremas que têm mais de 2000 anos, tem tratados e livros que chegaram até a gente que são possíveis de você ter em casa, que tem mais de 2000 anos, né? Então, assim, é legal que como matemático e matemática vocês também deem uma olhada nisso. E o autor, ele tomou esse cuidado, ele fez um prefácio aqui, não, ele fez uma introdução bem legal e vale a pena dar uma lida, tá? Bom, a gente falou de conjunto aula passada, né? Vamos só lembrar os conceitos, acho que vale a pena. E então a gente falou de um conjunto, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Um conjunto, ele, ele é uma coleção de coisas, né? E quando a gente diz uma coleção, pode ser de qualquer coisa, né? Então, por exemplo, a gente viu que a gente pode representar um conjunto de forma explícita, né? Então, fala assim, ó, esse é o meu conjunto, né? Então você olha para o conjunto e você vê quem está lá dentro, né? E então isso a gente diz que o conjunto está sendo representado de forma explícita. Você também pode ter um conjunto sempre com letra maiúscula para dar nome, tá, pessoal? Onde você não teria como explicitamente dizer quem são os elementos dele. Por exemplo, se você quiser falar de todos os lugares possíveis, mas vocês são. Só um minuto, tá, pessoal? Ah, o link do livro, tá. Entendi. Entendi o peraí. Tá. Gente, ó, as coisas estão dentro do grupo do WhatsApp aí. Vocês podem. Só que tem que olhar nas mensagens mais antigas, tá? Às vezes vocês ficam olhando só as mensagens mais novas, mas dentro do grupo tem. O link do livro estava lá para trás. Se você procurar, você acha. Bom, voltando aqui, ó. A gente tem, então, como representar um conjunto onde você tem infinitas coisas. Então, você pode usar uma propriedade das coisas que estão dentro do conjunto. Ou seja, a propriedade é que os elementos desse conjunto, é um conjunto infinito, são números naturais, todos eles maiores ou iguais a 5. Tá? Outra maneira que eu apresentei para vocês para representar conjuntos é usando os diagramas de Venn, né? Que são figuras assim geométricas, podem ser bolinhas, retângulos, qualquer figura fechada que você diga que esse é o seu conjunto. Só que é, nesse caso também a coisa tem que ser explícita, né? Se você fala, vou mudar o nome desse conjunto aqui, que esse conjunto é o conjunto M, por exemplo, você tem que mostrar quem está lá dentro. Tá? Então você tem que mostrar, aqui eu tenho o A, depois eu tenho
o B, o C e o D. Pronto, tá? Isso aqui é chamado de diagrama de Venn. O diagrama de Venn ele é bem útil para algumas situações como as que a gente vai ver agora, que envolve operações com conjuntos, tá ok? Porque ele é visual, ou seja, você bate o olho e você vê quem está ali, onde, enfim. Eu vou falar de coisas relacionadas a conjuntos e diagramas de Venn. Alguma pergunta aqui, gente? Diagrama de Venn. Aí a gente fez um exercício, né? Onde a gente, vamos dizer assim, praticou aquela história de pertence, está contido. Esses conceitos têm que estar legais aí para vocês, pessoal, na cabeça de vocês, tá? Quando não pertence. Ah, peraí, gente. Deixa eu estar com dúvida no qual livro. Tem um. Ah, não, sim, Ana. Pode ser vem. É. Tem gente que fala Euler, tem gente que fala Euler, tanto faz. Mas é o diagrama de Venn Euler, sim. Tá? Ou Euler, tanto faz também. Meire, os livros tem um de teoria de números. Tem que clicar aí. Faz o download dos dois, que vai precisar dos dois. Tá? Ok. Tá. Bom, vamos lá então. Vou falar de operações com conjuntos agora, hein, gente? Se ninguém tiver dúvida. Tá? O que a gente pode fazer com conjunto? A gente pode fazer união, a gente pode fazer intersecção e a gente pode fazer diferença. Tá? Para alguns conjuntos, a gente pode fazer um tipo de produto também, chamado produto cartesiano. Mas vamos com calma. Tá? Primeiro vamos ver as operações mais comuns aí, tá? Então a primeira delas é a famosa união. União. Então como é que a gente pensa na união de dois conjuntos, tá? Olha, quando você faz uma operação com conjunto, o resultado é um conjunto. Legal? Então a união de dois conjuntos vai resultar num terceiro conjunto. Então vou dar exemplo aqui. Então suponha que a gente tem o conjunto A que a gente tem o conjunto A, pode ser qualquer letra, lembra disso, né? Ele é composto por 2, 3, 5, menos 1, 0. Pronto. Tá? E a gente tem o conjunto B, que tem os elementos é, 3, 5, são finitos, né? 3, 5, 7, 9. E você queira fazer o que a gente chama de união entre esses dois conjuntos. Então, a união desses dois conjuntos vai gerar um terceiro conjunto. Tá? E a notação para isso é a seguinte, ó. A união B é um Uzinho assim, lembra, né? Vai ser um conjunto que vai ter todos os elementos de A, tá? E todos os elementos de B. Tem um jeito, pessoal, que é o seguinte. Vou escrever aqui.
Então você vai colocar 2, 3, 5, menos 1 e 0. Aí você vai olhar para o B, eu coloquei os caras do A. Aí você vai olhar para o B, tem 3 e 5 lá, precisa colocar de novo? Resposta, não. Tá bom? Não coloque de novo. Depois eu vou dar um exemplo aqui, onde se você colocasse novamente, não teria problema. Mas não é usual, tá? Então só falta colocar o 7 e o 9. Então essa é a união entre os conjuntos A e B, tá? Então, no diagrama de Venn-Euler fica assim, ó. Ou só de Venn, né? Tanto faz. Vou colocar aqui do lado. Então está aqui o conjunto A. E está aqui o conjunto B. Você falou, mas você usou um retângulo. Se quiser dizer que ela seja fechada. Coração. Mas tem que ser fechada, tá? Então, se a circunferência é o conjunto A, então eu vou colocar os elementos de A aqui, ó. 2, 3. Bom, o 3 e o 5, observe que ele pertence simultaneamente a A e a B. Então, no caso do 3 e do 5, particularmente, eu tenho que colocá-los numa área aqui onde eles pertençam simultaneamente a A e a B. Então, só tem um jeito de botar um 3 e um 5 aqui. Aqui. Agora, o resto tem que ficar em A, né? O que foi exclusivo de A. Então, é 2 menos 1 e 0. Tudo bem? Agora, os de B. 3 e 5 já está lá. Então, 7 e 9. Ok? Agora, a união, pessoal. Ups, espera aí. Vou fazer uma coisa aqui. Pronto. A união, ela... Só um minuto, tá, gente? Deixa eu deixar esse para frente. Estou querendo pintar os dois da mesma cor. Não vai dar certo. Deixa eu tirar aqui o recheio da... Fazer de novo, tá? Que eu queria pintar o interior das figuras, mas não vai ficar legal. Só se agora eu fizer assim. Agora deu.
Tá, agora ficou. Era isso que eu queria. Tá da mesma cor aí para vocês ou não? Tá. Então eu queria pintar tudo aí da mesma cor para dizer o seguinte, olha, o conjunto A união B é tudo isso que você está vendo aí, tá certo? Aqui está o 3 e o 5, porque eles pertencem simultaneamente a A e a B. Aqui estão os elementos exclusivos de A. E aqui estão os elementos exclusivos de B. E a união B é todo mundo junto. Alguma dúvida aí, gente? Então isso aqui seria a união B. Vocês estão vendo aqui. Tá, eu vou fazer uma observação aqui que é a seguinte. 9. Eu vou fazer uma observação que é a seguinte, ó. É uma linguagem que vocês vão ter que se acostumar. É assim, ó. Observação. Se você tem um elemento que pertence à união de A com B, então ou esse elemento pertence a A, ou ele pertence a B. Se hoje a gente não precisa colocar, não. Então, entender a lógica dessa frase aqui. Se x pertence à união, então x pertence a A ou x pertence a B. Certo? Ó, perceba que se eu dou o conjunto união pronto para vocês, sem dar para vocês quem é A e B, então a única coisa que vocês podem afirmar é que, dado um elemento aqui da união, ou ele veio de A, ou ele veio de B, ou ele veio de uma situação que é dos dois conjuntos. Mas como eu estou dizendo, se eu te dou esse conjunto pronto, você não sabe quem é A e quem é B, a única coisa que você pode afirmar é que pegando alguém aqui, ou esse alguém pertence a A, ou esse alguém pertence a B. É ou mesmo, tá? Não é E, não. Então, essa notação que está aqui, na minha observação, ele é bastante comum, viu? Se um elemento pertence à união, então ou ele veio de A ou ele veio de B. Quando você tem a união pronta, assim, sem saber quem é A e B, se eu escolho o 5, por exemplo, eu não sei se ele veio de A ou de B, então eu digo, se o 5 pertence à união é porque ou ele veio de A ou ele veio de B. Dúvidas? Alguma dúvida aí, gente? Espera aí, Ana. Já respondo sua pergunta. Só para vocês acharem a página aí, eu tô na página 2 do livro, tá? Página 2 de teoria, tá?
Ana, vamos ver aqui. Você disse semana passada que em todo conjunto existe um elemento vazio. É, na verdade, não foi isso que eu disse, mas tudo bem, vamos ver. Isso, de álgebra. O que eu disse foi que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer outro conjunto. E não que ele é um elemento. Tá bom? É diferente, hein? Ó, vamos olhar esse. Deixa eu só colocar isso aqui no retângulo vermelho, porque é importante isso aqui. Ó, não, tudo bem, não precisa se desculpar, não. Mas é legal você levantar essa lebre aí. Olha só, o, aproveitando a sua pergunta, tá? Se eu afirmasse isso aqui, ó. Quando a gente usa pertence, essa afirmação diz que o conjunto vazio deveria ser um elemento da união de A com B. Ele estaria aqui na união de A com B como um elemento, assim como 2 é elemento, 3 é elemento, o menos 1 é elemento. Então, se essa sentença fosse verdadeira, obrigatoriamente eu teria que ter aqui esse cara aqui, ó. Mas aí, obrigatoriamente, esse, esse conjunto como elemento, ele teria que ter vindo de A ou de B. Quando eu olho lá em A e B, não tem nenhum vazio lá. Então, na verdade, a conclusão que a gente tira é que dizer que o vazio é elemento da união, elemento, hein, gente? Elemento, está lá dentro do conjunto. É falso. Isso aqui é falso. Por outro lado, por outro lado, isso aqui é verdadeiro, ó. Por que é verdadeiro? Porque o vazio, sem dúvida, ele está contido em A união B, porque ele está contido em qualquer conjunto, qualquer um. O vazio é subconjunto de todo conjunto. Subconjunto. Quando a gente fala de ser subconjunto, ele está contido. Tá? Então é nessas condições, Ana. Isso aqui é verdadeiro. Tudo bem? Lembrou? Legal. Muito bem. Mas tem que perguntar mesmo. Mais dúvida, gente? Porque agora eu vou falar da intersecção. Intersecção. Era a primeira operação. A segunda operação eu vou falar a intersecção. Oi? Consegue o quê? Desculpa, repete. Grandezas e medidas. Você consegue relacionar a medida, né? Só que é com o conjunto dos números reais. Consegue. Porque como o conjunto dos números reais é contínuo, então você pode ter qualquer medida associada a qualquer elemento dele, entendeu? Ó, aproveitando sua pergunta, tem a ver com conjunto numérico sua pergunta. Eu vou fazer uma observação aqui e depois a gente apaga, tá bom? Ó, vamos supor que você quisesse usar os naturais para falar de medida, de uma medida, né, de um comprimento. A gente teria um problema aqui para falar de uma medida com os números naturais. Suponha que aqui seja zero. E suponha que você tenha um segmento cuja medida dele é 3,5.
independente se é centímetros, metros, não interessa, ele mede 3,5, tá bom? Quando você, usando conjuntos naturais, vai buscar alguém que represente essa medida aqui nos conjuntos naturais, nós vamos ter um problema, porque não existe 3,5 lá. Lá existe o 3 e existe o 4. Então eu não posso associar os números naturais a uma medida ou um comprimento, porque ele não é contínuo, ou seja, entre o 3 e o 4 eu tenho um vazio. Por outro lado, se eu mudo o conjunto para o conjunto dos números reais, aí a história é outra. Por quê? Por quê? Por quê? Só um minuto, pessoal. Oi, voltei. Porque nos reais, entre 3 e 4, tem alguém lá. Inclusive o 3,5, entendeu? Porque o conjunto dos números reais é contínuo. Contínuo porque não tem buraco. Né? Foi isso que você me perguntou? Eu não sei se foi isso que você me perguntou. Ah, entendi. Ah, legal. Tá bom, Cintia. Falou, vamos lá então, continuar. Eu ia falar da intersecção. E a intersecção, ela é uma operação, também é claro, né? Intersecção. Fala intersecção. Ela fala de elementos que são comuns a dois ou mais conjuntos, tá ok? Então vamos continuar com aquele nosso exemplo lá. Intersecção. Tá aqui A e B, ó. Bom. Tá aqui. Se você quiser a intersecção de A com B, basta que você olhe para A e B e verifique se há elementos comuns a esses dois conjuntos. E tem, né? É o 3 e o 5, certo? Então, se você quiser pensar na intersecção entre dois conjuntos, o que vai interessar para a gente se esse aqui for o A e esse aqui for o B, essa região que importa, onde está o 3 e o 5, tá certo? Essa é a intersecção. Essa região aqui. Entenderam, gente? É só essa região aqui que interessa. Tá? Deixar pintado. Tá. E quem que está aqui? O 3 e o 5. É isso aí, essa é a intersecção. Então, se você está com o desenho representando a intersecção, são só esses dois caras que você quer, 3 e 5. Então, essa aqui é a intersecção B. Bom, se você pintou, você está dizendo então onde está a intersecção. É justamente onde você pintou. Então, você pode, por exemplo, colocar os outros elementos, só que eles não pertencem à intersecção. Né?
No caso aqui a gente teria o 2, o menos 1 e o 0. E aqui a gente teria o 7 e o 9. Tá bom? Mas eles não são da intersecção. A intersecção é essa parte pintada aqui. Então, tudo bem, gente? Deixa eu dar um outro exemplo que eu acho que vale a pena. Vamos supor que a gente tenha os seguintes conjuntos. Seguintes conjuntos. O A, só que eu inventei agora um conjunto C. Porque eu peguei o B lá, tirei os elementos 3 e 5, tá? A pergunta é: o que dá a intersecção desses dois caras aí? Bom, a intersecção desses dois caras dá o que eles têm em comum. Mas o que eles têm em comum? Resposta: nada. E se ele não tem nada em comum, então é dita vazia. Isso é uma intersecção vazia. Tá bom? Porque eles não têm nada em comum. Dúvidas? Isso, exatamente, Rogério. Essa é a sentença para a intersecção. Exatamente essa que você escreveu aí. Se x pertence à intersecção, é porque com certeza o x deve pertencer a A simultaneamente. Tem que pertencer aos dois, e não é ou, é e. Então, e ou para a gente, pessoal da matemática, tem significados diferentes na teoria de conjuntos e nas consequências das teorias de conjuntos, que são probabilidade, por exemplo, tá ok? Então, se x pertence à intersecção, então o x necessariamente pertence ao A, só que aqui eu estou usando A e B, gente, como se A e B fossem dois conjuntos quaisquer, tá ok? E, importante isso, na união era ou, x pertence a B. Então, ou o x, desculpa, se o x pertence à intersecção, é porque ele tem que pertencer aos conjuntos dessa intersecção simultaneamente. Então, x pertence a A e x pertence a B. Então, essa observação também vai ficar numa caixinha vermelha aqui. Sem querer, eu deixei a intersecção rosa. Tudo bem? Entenderam essa linguagem aí? E, operações com conjuntos? Então, não, Rogério. Aqui, desculpa, aqui é com C sim, obrigado. Achei que você estivesse falando aqui embaixo não. Aí embaixo é genérico, assim. Obrigado, Rogério. Aqui é com C sim. Não é com B não. Legal. Legal. Agora falamos de união, intersecção, agora vamos falar de diferença. Dá para falar de diferença de conjuntos? Dá. Tá? Dá sim. Então vamos falar de diferença de conjuntos. Ok. Então vou dar um exemplo com os conjuntos A e B novamente.
Suponha que a gente tenha esse conjunto A e esse conjunto B. A diferença entre A e B é também um conjunto, tá ok? E eu vou dizer quem são os elementos dele. Pronto. Vamos tentar entender por que a diferença deu isso. Se você olhar bem, na hora de fazer A menos B, eu escrevi aqui dentro os elementos que são exclusivos de A. Exclusivos. O A não compartilha com ninguém. Tá certo? Ou melhor, eu retirei os elementos compartilhados por A e B. Melhor ainda, eu tirei os elementos da intersecção com A e B. Então, o diagrama de Venn, para esse caso, ele funciona legal pelo seguinte. Se você quisesse pintar no diagrama de Venn a região que corresponde à operação A menos B, você teria que pintar essa área aqui, ó. Ou seja, é a região que é exclusiva dos elementos, ou melhor, é a região onde estão os elementos que são exclusivos de A, que o A não compartilha com ninguém. A, o 2, o menos 1 e o 0. Já que a gente pintou, então a gente pode fazer isso aqui, ó. Olha, isso aqui é A menos B. Tá? É claro que a gente pode escrever o restante, 3 e 5, e os caras que são de B, exclusivamente, 7 e 9. Aí eu pergunto, será que dá a mesma coisa se eu fizer B menos A? O que vocês acham? O que dá B menos A, pessoal? B menos A é composto pelos caras que são exclusivos de B, 7 e 9. Tudo bem ou não? 7 e 9, exatamente. Tá? Isso que é a diferença de conjunto. Ok. Tem um jeito de escrever isso naquela sentença, né? Se o A, perdão, se X pertence ao conjunto A menos B, então você diz que X pertence a A e X não pertence a B. Tá legal? Dúvidas, gente? Falem comigo aí. Então, se X pertence à diferença A menos B, é porque ele pertence a A, mas não pertence a A. Tá bom? Então, nós vimos união, intersecção, diferença. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Ah,
Olha só, eu vou pegar um exercício aí, ele é um exercício. Ele está na página 2 mesmo, tá? Ele está na página 2. Ele fala sobre. Ele fala sobre operações em conjunto. Ele quer que a gente demonstre algumas coisas aí, tá? Então, isso fica para vocês também depois continuarem fazendo com o exercício. O exercício 1, eu não sei se vocês tentaram, mas a gente pode dar uma olhada neles também. Se vocês estiverem com o livro aberto aí, vamos fazer primeiro o exercício 2 do livro, certo? Lá na página 2. Eu vou fazer o item A, ok? Ele nos dá três conjuntos. Ele fala assim: prove que quaisquer que sejam os conjuntos A, B e C, tem-se que a intersecção de A, item A, né? Ele quer que a gente mostre que isso aqui, ó, intersecção de A com B união C é igual a A união B desculpe, é A intersecção B, não união não, intersecção B, união A intersecção C. Aí você fala, beleza, como é que eu provo isso? Né? Então, o procedimento é o seguinte: diagrama de Venn. Você vai, usando o diagrama de Venn, encontrar a região do diagrama de Venn que corresponde ao lado esquerdo da sua equação, ou seja, A intersecção B união C. E depois, um outro esqueminha do diagrama de Venn para A, B e C, você vai encontrar qual região equivale a A intersecção B união A intersecção C. Se você pintou a mesma coisa para o diagrama de Venn do lado esquerdo e do lado direito, você acabou de provar essa igualdade. Ah, eu posso fazer isso usando o diagrama de Venn? Pode. Tá legal? Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó. A gente sempre desenha os três conjuntos. Se forem três, né? E outra, você tem que desenhar os três conjuntos de maneira que os três tenham intersecção. Eu quero dizer o seguinte, olhando para essa figurinha aí. Tá vendo onde eu pus um X aqui, gente? Se alguém está aí, é porque ele está na intersecção de A, B e C. Ele pertence aos três conjuntos simultaneamente, tá? Pode ser que não tenha ninguém aqui. Mas você tem que fazer com que exista essa região, mesmo que você não coloque ninguém aqui. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte. Eu vou fazer, nesse diagrama de Venn com os três conjuntos, eu vou pintar B união C. Tá bom? Eu vou pintar B união C. Bom, quando você pensa em B união C, você está pensando isso aqui, ó. Eu vou pintar o conjunto C inteiro, inclusive as regiões onde ele está lá compartilhado com outros conjuntos. Estou pintando
Agora o conjunto B, isso que você está vendo aqui pintado, é B união C. Tudo bem ou não? Isso é B união C. Ok? Agora o que a gente quer fazer? A gente quer pegar a intersecção dessa área pintada com A. Ou seja, eu quero pegar a região que pertence simultaneamente ao conjunto A e ao conjunto B união C. Ok? Então, quando eu faço a intersecção B união C, eu estou fazendo isso aqui. Ó. Então, isso que eu escrevi, desculpe, é B, está pintado, né? União C. Tá? Essa região pintada aqui. Tá. Agora eu quero fazer a intersecção de A com B união C. Ou seja, eu quero a região que seja comum ao conjunto A e a união de B com C. Ok. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou copiar aqui isso e vou colocar aqui. Legal. Eu vou chamar, só para a gente se localizar, esse lado direito aqui, esquerdo, desculpe, a equação de 1. E é ele que nós estamos mexendo aqui, tá ok? Esse cara aqui vai ser a 1 que nós estamos fazendo aqui. Ok. Tá. Bom, o que eu quero agora? Eu quero já deixar pintado aqui o resultado da intersecção dessa parte amarela que eu pintei com o conjunto A. E aí vocês me digam, se vocês concordam comigo. Só um minuto que travou a lousa. Vamos esperar, infelizmente. Só um minutinho, tá, gente? Um minutinho. Esse segundo desenho aqui, eu vou fazer o seguinte, acho que fica mais legal, vamos ver. Eu vou pintar o A, ou seja, o conjunto A. Ok? Nesse segundo desenho eu vou pintar o conjunto A. Então, e depois eu vou pensar na intersecção das duas regiões pintadas. Então, ó, o conjunto A está aqui, ó. Esse é o conjunto A. Legal. Agora eu quero fazer a intersecção dessas duas coisas. Eu quero pintar, como resultado da intersecção dessas duas coisas, a região que é comum a essas duas áreas pintadas.
Quando eu olho para a parte amarela e para a parte vermelha, eu vejo que o que elas têm em comum é isso aqui, ó. Agora eu já vou fazer a intersecção, tá bom? Vou colocar embaixo. Aqui. Tá, eu vou então, eu quero pintar aqui a intersecção. Claro que aí eu vou tirar essas linhas vermelhas aqui, né? E aí, o que seria a intersecção? A intersecção é o comum entre o amarelo e o vermelho. E o comum entre o amarelo e o vermelho é esse cara aqui, ó. Todo mundo se convenceu disso? Essa área azul, portanto, é o que ele pediu pra gente. É o A, intersecção, com a união de B com C. Então, uma das aplicações do diagrama de Eigen-Euler é essa. É a gente fazer essas operações com conjuntos um pouco mais complicados. Quero saber se vocês entenderam. Então, o que eu fiz primeiro? Eu queria fazer a intersecção de A com a união de B e C. Então, eu fiz a união de B com C, pintei o A, olhei para a união de B com C e para A e peguei a intersecção das duas áreas, ou seja, a região que era comum, tanto a intersecção, tanto a união de B com C quanto ao conjunto A. E essa parte azulzinha aqui. Tá? O que a gente quer saber é se isso é equivalente a pegar A intersecção B e fazer a união de A intersecção B com A intersecção C. Já dá para quase ver isso nesse resultado aqui, né? Tá? Mas vamos lá. Eu estou na parte 2. Gente, eu quero saber se vocês têm dúvida. Se vocês entenderam. Legal. Todo mundo entendeu, gente? Então, esse exercício 2, ele tem que ser resolvido assim, com o diagrama de Venn. Dá para resolver com aquela história assim, ah, se x pertence a lá, até dá, mas olha, não é legal. Não funciona. Tá? Muito bem, então vamos voltar aqui. Vamos fazer o lado direito da equação, que vai ser o lado 1. Desculpa, 2. Tá? 2. É isso aí. O que nós temos que fazer? Nós temos que achar A intersecção B, depois A intersecção C, e fazer a união das duas regiões, e ver se fica igual a essa aqui que nós achamos que está em azul. Então, ok, vamos fazer isso. Então, eu estou na parte 2 aí da jogada. Claro que eu vou apagar aqui. Para a gente ficar só com o desenho original. E pintar de novo o que nos interessa. Então, a primeira coisa que nós vamos pintar. A intersecção B. Beleza, vamos pintar a intersecção B.
Se a gente pintar a intersecção B, então você vai pintar isso aqui, ó. Isso aqui é a intersecção B. Tudo bem? Tá, agora nós vamos pintar a intersecção C. E aí nós vamos fazer a união das duas cores. E vai dar exatamente o que a gente viu lá em cima. Então eu vou pintar a intersecção C. Pronto, isso aqui é a intersecção C. O que acontece quando você faz a união da parte azul com a união da parte amarela, pessoal? Pô, dá exatamente o resultado da parte esquerda da equação. Exatamente. Né? Quando você faz a união das duas coisas. Então, ao mesmo tempo que isso aqui é A intersecção B união C, isso também será a intersecção B união A intersecção C. Gente, vocês entenderam como é que resolve isso aqui? Sim ou não? Fala comigo aí. Esse é o jeito mais tranquilo de resolver esse exercício. Então vocês têm para curtir carnaval os itens B, C, D e E. Triângulo. Triângulo, Val. Triângulo sempre aparece. Que triângulo, Val? Esse do meio? Esse aqui, ó. Vou fazer uma seta aqui. Esse cara aqui. Sim. ele tá. Quando você faz a união, por exemplo, da intersecção de A com B, você tem que pintar tudo. A intersecção de A com B é essa figurinha aqui, a de B com C é essa aqui, e essa região comum é das duas regiões, então você tem que pintar. Se for a união, né? Tá bom? É. Tá, ó, então, tentem resolver os outros, hein, gente? É aquilo que a gente estava conversando. Não que a gente não possa resolver nas próximas aulas. Mas você tem que criar o hábito de usar essa notação, escrever nessa notação. Só tem um jeito de ficar bom. É fazendo, tá? E boa, né? Ó, eu vou fazer o exercício 1, não ele inteiro também, para você ah,
Então a gente, ó, vou fazer o exercício 1B, tá? Sobre estar contido. E a gente continua aí nossa viagem, depois que eu fizer isso. Então esse aqui é o 1B. Vamos lembrar o conceito, tá, pessoal? Ele fala assim, olha, prove que se A está contido em B e B está contido em C, B está contido em C, então A está contido em C. Tá, como é que a gente prova isso? Né? Sim, verdade. Cai mesmo. Em, em prova de concurso cai bastante, sim. Porque tem uma disciplina chamada lógica, né? E ela trabalha sem dúvida com teoria de conjuntos. E mais que isso, né? Mais algumas coisas aí. Tá. Então, se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. Tá ok? Então, provando, né? Se o A está contido em C, vírgula, todo elemento de A todo elemento de A é também elemento de B. Antes que eu continue, eu quero saber se você entendeu essa frase. Se A está contido em B, então todo elemento de A é também elemento de B. Essa frase é tranquila para você? Ou não? Tem algumas maneiras diferentes de falar isso, ó. Que se A, né, está contido em B, então todo elemento de A é também elemento de B. Um jeito legal de a gente mostrar isso é assim, ó. Se A está contido em B, você pode fazer um diagrama de Venn, Euler, como quiser, para essa situação. Sendo esse retângulo o conjunto B e sendo essa circunferência o conjunto A, tá certo? Então, se eu te disser que esse aqui é o A, ou melhor, se eu te disser que o A está contido em B, então o A tem que estar aqui, ó, contido em B. Faz sentido isso? Ou seja, se o A está inteiramente contido em B, então todo elemento de A é também elemento de B. Ou seja, eu falo, A está contido em B, ok, vocês falam. Aí eu falo, então
Se o x pertence a A, x também pertence a B, pelo fato de A estar contido em B. Aí, o nosso amigo fala assim, ok, mas B também está contido em C. O A está contido em B e o B está contido em C. Então, se B está contido em C, foi isso que eu escrevi lá em cima? Isso. Então, se B está contido em C, então todo elemento de B é também elemento de C. Mas quando eu digo todo elemento de B, isso inclui os elementos de A que estão contidos, que está contido em B. Então todo elemento de B é também elemento de C. Tá joia? Dá para a gente escrever isso na forma de diagrama de Venn? Resposta sim. Então todo elemento de B é também elemento de C. Ok. Usando o diagrama de Venn, aqui ó, se B está contido em C, aqui está o C, fiz um C meio oval assim, tá? Esse é o C. C, só que o B era um retângulo. Ok, vamos fazer um retângulo. Esse aqui é o B. Pô, mas espera lá. Tinha alguém contido em B. Quem era? Era A. Bom, então sim, o fato de A estar contido em B e o B estar contido em C vai implicar que o A necessariamente tem que estar contido em C. Vocês concordam comigo? Então, de 1 e 2, ou seja, das afirmações 1 e 2 que nós mostramos, temos justamente isso, que o A também está contido em C, porque ele está contido em B, e B, por sua vez, está contido em C. Vocês entenderam, pessoal, como é que faz essas demonstrações? Essa é a minha preocupação com relação a essa disciplina e a próxima. Você tem que estar preparada e preparado para dar respostas desse jeito, entendeu? Você demonstra uma afirmação como essa. Prove que se A está contido em B e B está contido em C, A estará contido em C. Bom, definições de, por exemplo, está contido. Você pode, se tem problema, e se for prove que tem que ser aberta a questão, né? Você pode usar os diagramas de Venn. É sempre bom você usar o diagrama de Venn junto com algum tipo de argumento, né? Com algum tipo de argumento. Olha, se B está contido em C e blá blá blá. É sempre bom você poder
juntar as coisas, tá certo? Isso vai dar um certo, vai dar uma credibilidade para a sua demonstração. Então é nisso que foi isso que eu pontuei quando eu falei assim, ó, vamos começar antes, se vocês quiserem, tá? Para vocês estarem ou começarem a se habituar com esse tipo de linguagem aí. Então você tem que usar isso. Então ficou para você provar o item A e C do exercício 1. Falou? E ficou faltando você fazer o B, C, D e E do exercício 2. Isso não quer dizer que você tem a obrigação de conseguir fazer, mas você tem a obrigação de tentar fazer. E aí a gente tira a dúvida, ok? As próximas aulas. Eu vou fazer o 3. Vocês estão com o livro aí, né, pessoal? Eu vou fazer o 3 porque ele usa aqui uma notação para. Ele não escreve isso, mas ele usa o complementar de. Um símbolo para isso. Então eu vou usar a notação do livro, tá? Então, o próximo, antes que eu faça o 3, eu quero falar sobre isso um pouco. Complementar de um conjunto. Ou conjunto complementar. Conjunto complementar. Tá, deixa eu só. Só um minutinho, tá, pessoal? Só um minuto. Tá. Eu quero entender a notação dele, que é um pouquinho diferente. Tá. Ó. Eu vou usar a notação do livro, que é a seguinte. Ele usa a notação de complementar assim. Então, sejam A, B, dois conjuntos quaisquer. Certo? De acordo com a notação dele que eu vou usar. Uhum. Tá. Ó. A notação dele é assim. Complementar de A em relação a B. Tá vendo que o B aqui está menorzinho, está pequenininho? Eu estou usando a notação dele. Mais uma vez,
Essa notação de complementar ela varia de livro para livro. Então, se você está lá dando uma aula de conjuntos e você vai falar de conjunto complementar e você está usando algum livro, você tem que ver qual é a notação que o cara usa para complementar, que o livro usa para complementar, certo? Porque o complementar de um conjunto em relação ao outro, pessoal, é uma diferença de conjunto. Então, pelo jeito que certo, o nosso amigo coloca no livro, essa notação significa B menos A. Tá? Então você lê o complementar de A em relação a B. O complementar de A em relação a B é B menos A. Então, isso aqui é o complementar de A em relação a B. Então por isso tem que tomar cuidado, porque se você entender o contrário, vai ficar menos B e aí não é isso. Complementar de A em relação a B é tudo que pertence a B, mas não pertence a A. A gente diz assim, complementar de A em relação a B. Tudo que pertence ao B, mas não pertence ao A. É assim que a gente tem que entender. Se você diz então que o complementar de A em relação a B é tudo que pertence a B, mas não pertence a A, então você tem que fazer B menos A. Tá? Então eu acabei de definir o que é o complementar de um conjunto em relação ao outro, usando a notação do livro que a Univesp sugeriu, beleza? Que é o C, o conjunto B aqui no pé, e o conjunto A aqui menor, no caso, o conjunto A aqui representado como a letra do mesmo tamanho de C, isso significa B menos A. Ou ainda o complementar de A em relação a B. Tudo bem? Então, lá no terceiro exercício, se ninguém tiver dúvida, né? Alguém tem dúvida? Esse é o terceiro exercício do livro. Ele fala assim, ó. Sejam A e B, ambos contidos no conjunto que ele chamou de ômega. Esse é um conjunto. Ômega é uma letra grega. E ômega é maiúsculo. Para quem não lembra, o ômega minúsculo é esse aqui, ó. Parece um W, mas não é. Tá? Esse é ômega maiúsculo. Esse é ômega minúsculo. Tá bom. Então ele fala assim, ó, existem três conjuntos, A, B e ômega. E A e B, eles estão contidos em ômega. Tá legal. Definimos. Ele fala definimos. C ômega A da seguinte maneira. Considerando os elementos x que pertencem a ômega e não pertencem a A. Isso exatamente complementar de A em relação a ômega. Ou ainda, isso aqui é exatamente ômega menos A. Dizer que você tem um conjunto onde os elementos desse conjunto pertencem ao ômega, mas não pertencem ao A, então é ômega menos A. Tá legal? Pronto. Esse é o primeiro conjunto. E o segundo conjunto, a gente já viu, é um conjunto de diferença, A menos B. Isso aqui é exatamente composto por todo mundo que pertence a A, mas não pertence a B. Tá?
Ou seja, ele é composto por elementos que são exclusivos de B, perdão, de A. Então, aqui ele usou a letra, para falar dos elementos dessa diferença, ele usou a letra Azinho, então os elementos desse conjunto A menos B são elementos que A e não pertencem a B. É a definição de diferença de conjuntos, ok? Tá. Isto colocado, prove que. Então, isto posto, né? Isto esclarecido, prove que. Aí vem a pedreira. Vamos ver o que ele quer que a gente prove. Prove que. Aí tem vários itens. É, parecido com o 2, pessoal. Ele quer que a gente prove que assim. Olha só, vamos ver o item A. Ele quer que a gente prove que, usando a definição que ele deu, C ômega no pé aí, A união B, ele quer que a gente prove que isso aqui é igual a C ômega A, que é ômega menos A, né? Intersecção C ômega B. Bom, e como é que a gente resolve isso? Com o diagrama de Venn. Tem mais uma coisa que a gente prove aí, mas vamos uma coisa de cada vez, tá bom? Ele quer que a gente prove que o complementar da união de A com B em relação a ômega é igual ao complementar de A em relação a ômega, intersecção complementar de B em relação a ômega. Uau, né? A gente já sabe o que isso significa. Então, por exemplo, nós sabemos que complementar. Vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte. Diagrama de Venn-Euler para o lado. Diagrama de Venn-Euler ou Euler para o lado direito. E a gente vê se o que a gente pintou acaba sendo igual. O que a gente pinta para um e o que a gente pinta para o 2 é a mesma coisa. Tá? Então vamos pensar. Beleza. Lembrando, o que é ômega A união B? Bom, pelo que nosso amigo falou, é igual a uma diferença. É ômega menos a união de A com B. Tudo bem ou não? Legal. Vamos pintar isso, essa diferença. Lembre-se que tanto A quanto B estão contidos no tal do conjunto ômega. Então, se você fosse pensar no diagrama de Venn, você teria lá uma figura para o ômega, pode ser onde estou apontando, pode ser um E mesmo. Espera aí, deixa eu ver. Sim, tem que ser. Essas coisas têm que acontecer simultaneamente, ou seja, o x tem que pertencer ao ômega e não pertencer ao A, não é ou não, é E. Tá? Mostra o que está no livro. Se você puder mandar a imagem. Nesse livro nosso, no livro que a gente está vendo,
é que essas duas coisas, Val, tem que acontecer simultaneamente. O elemento do conjunto complementar de A em relação a ômega são elementos que pertencem ao conjunto ômega e não pertencem ao A, tem que ser E. Tá? Bom, esse é o ômega. O que nós temos ali? Nós temos A e B contidos em ômega. Vou colocar assim, ó. Porque o que vai interessar é a união de A com B. Então supõe que esse aqui seja o A. E esse seja o B, tá bom? Legal. Ah, dois pontos, né? É nosso livro lá. Ele usa dois pontos. Esses dois pontos significam E. Tá bom? Mas pode ficar tranquilo que é esse. Não é O. Bom, ok. Ah, onde está a união B? Está aqui, ó. Tá bom? Agora vamos supor que você queira fazer a diferença disso que você pintou com o ômega. Você quer fazer ômega menos isso. Quando você quer fazer ômega menos isso, você pintar que exclua essa parte. Não entendi, mano, a pergunta. Já com B. Essa parte azul que eu pintei é a união de com B. Isso aqui, ó. Agora nosso amigo que não estejam na união, é isso que ele quer. Tá? Então, a gente vai desconsiderar a união, a gente quer a diferença. Então, essa parte azul aqui é a união B. E agora a gente quer a diferença do ômega com essa união. Então eu venho aqui e pinto só fora da união. Não quero que a união tenha elementos aí nessa diferença. Em amarelinho aqui é justamente o que ele pediu. Ele pediu que a gente fizesse o complementar de ômega da união da com B em relação a ômega, que é ômega menos a união. Tá?
Então, elementar com B com ômega é essa parte amarela. Agora, a gente do lado direito da equação, notação. Tá, vamos fazer o lado direito agora. O lado direito diz assim, ó. Vamos fazer os diagramas para C, ômega, a intersecção, perdão, A, isso é o resultado da intersecção com C ômega B. E ele está provando, ele está pedindo para a gente provar que o lado direito e esquerdo são iguais da equação. Só se a gente fizer os diagramas de Venn agora e bater com esse último aí, né? Então vamos lá. Vocês concordam comigo que, bom, o que a gente sabe? A gente sabe que, pela definição que ele deu, C ômega A significa ômega menos A. Tá bom. E C ômega B significa B ômega menos B. Tudo bem? Muito bem. Vamos fazer a figura para esses dois aí e depois olhar para o que eles teriam em comum, né? Vamos fazer a figura para o ômega menos A e depois ômega menos B e ver o que eles têm em comum. Então tá. Very good. Vou fazer assim, ó. Por aqui do lado. E aqui embaixo eu vou colar a figura. Claro que não é essa do jeito que ela está pintada aí. Nós vamos ter que apagar essa parte pintada e pintar o ômega menos A. Tá legal. O ômega menos A, de A em relação ao ômega, eu vou pintar tudo que eu tenho aqui, com exceção do interior da bolinha do A. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Percebeu que eu pintei quase tudo, menos o A. Então, quando a gente pinta quase tudo, a gente está dizendo o seguinte, olha, isso aqui eu estou considerando todos os elementos, menos os que estão aqui dentro de A. Ou seja, então é ômega menos A. Como é que ficaria o ômega menos B, que é o C, ou o complementar de B em relação ao ômega? Lembrando que depois eu vou fazer a intersecção dos dois resultados. Isso mesmo. Oh, cara.
Legal. Então eu vou pintar todo mundo menos o B. Vou pintar todo mundo menos o B. Pegando qualquer elemento aqui, desde que ele não seja do B. Para essas duas figuras e penso na intersecção. Eu penso no que elas têm em comum. Bom, o exterior, tanto usar quanto comum, tá? E cor B na primeira diferença está dando na segunda diferença, então na intersecção. Da mesma forma, assim como eu tenho uma parte de A pintada na segunda diferença, ela não está pintada na. Então não está na intersecção. O meio entre A e B não está pintado para nenhum dos dois, então não tem nada aqui em comum. O E é de A com B, ou seja, fazer a intersecção de C ômega é justamente pintar fora de A e B. Então, eu vou pegar aqui. E aí nós provamos que as duas coisas são equivalentes. O lado esquerdo da equação com o lado direito da equação. É assim que faz? É assim que faz. Oi. O C é o símbolo para complementar D. Então esse C você vai lê-lo assim, ó. Esse é o complementar de A em relação ao conjunto ômega. E o C não é um conjunto, ele é um símbolo para uma operação. Porque o complementar de um conjunto em relação ao outro é a diferença entre eles. Então esse C ele não é um conjunto, ele é uma operação de complementar de. Então assim, ó, onde você lê, vou colocar uma observação aqui. Então, o que é complementar de B, desculpa, de A em relação a B? É B menos A. Esse C não é um conjunto. É uma operação que é uma diferença. Tá? Entendeu? Volta por uma seta aqui para dizer, olha, essa região que eu pintei também é a intersecção dos complementares de A em relação a alfa e de B em relação a alfa. Alfa não, desculpe, ômega. Tá bom? E o resto fica para vocês curtirem no canal. Então nossa aula fica por hoje, fica por aqui.